Presidente, nobres pares, cumprimentar todos que aqui estão compondo a galeria, os servidores que democraticamente têm o direito total e restrito. A prefeitura tem 50 mil trabalhadores e tem aqui uma parcela representativa para manifestar também e talvez, quem sabe, influenciar ou dissuadir um ou outro vereador a votar conforme o pensamento de vocês. Quero cumprimentar todos os moradores, as lideranças empresariais, e eu estou sentindo falta. Estão poucos aqui, estou vendo só a faixa, eu queria ver mais. Estou sentindo a falta do Zé Carlos Palma Ribeiro, estou sentindo falta do Euclides, estou sentindo... Ó, tá ali o Zé Carlos, quer cumprimentar? Eu venho aqui porque é obrigação minha, claro que a população nesse momento, por intermédio da televisão, TV Câmara, e eu peço até a caridade de vocês, pelo menos para tentar compreender o que eu quero, que eu vou tentar expressar aqui. Porque se começarem vaiar ou aplaudir, vai ficar prejudicada a minha linha de raciocínio, e é o que eu tenho que ter a consciência de que pelo menos eu quero tentar aqui expressar o meu pensamento. Antes, porém, não sei se o tempo vai ser o suficiente, eu tive a oportunidade de votar, vou ter a oportunidade de ter a terceira votação sobre essa matéria. Todas elas bastante polêmicas, doutora Cristina. A primeira, confesso que faltou discussão por parte da administração, e simplesmente queria empurrar um aumento de imposto, sem desmerecer os técnicos que assim elaboraram e os vereadores que compuseram aquela comissão naquela época. Mas faltou diálogo com a sociedade e afetar a população da classe A até a classe Z, se existe. De cabo a rabo iria sofrer inflação. Mesmo eu sendo do Partido dos Trabalhadores, mas eu não fui eleito por dirigentes de partido, ao contrário de outros vereadores. Não tinha, nenhum momento, na Secretaria de Educação, na Secretaria tal, adesivos de forma indiscriminada de muitos servidores, com o nome de alguns vereadores, que naquela época votou a favor. Mas eu ouvindo as entidades empresariais, fazendo análise da minha consciência e ouvindo a população, votei contra. No domingo seguinte, as questões das alíquotas, também faltou discussão, e quando eu fui simular na amostra do vereador Paulo Magalhães, haveria um impacto muito grande. Também votei contra e sofri todas as sanções. Na segunda votação, do segundo ano subsequente, nós começamos um debate muito grande, liderado pela doutora Cristina com muita competência, com o vereador Elias, que mantém uma coerência muito grande, o vereador Djalma, da mesma forma. Chegou às audiências públicas, eu participei de todas. Começou a proposta de quase 150%. Paulo Magalhães dizia, esse valor não boto. Todos os vereadores aqui falavam que não votavam. Até que na 10ª rodada de audiência pública, onde eu ouvia os vereadores de oposição, que tinham um diálogo, recordo com muita tranquilidade, até no outro momento o vereador Paulo Magalhães exibiu um vídeo, que os vereadores de oposição diziam, 30% a gente vota. As entidades empresariais, está ali o Zé Carlos que não me deixa mentir, diz que 30% não haveria tensão, até 30%. Quando nós reunimos lá no Paço, liderado pelo nosso presidente, na época, vereador Clécio Alves, disse que 25% era suportável e era possível votar. Quando nesse plenário, quando a matéria veio, Paulo Magalhães, para nossa surpresa, votaram contra e fizeram todo o descarnio que poderia ter feito com o vereador que votou a favor naquela época. Aí eu comecei a despertar. Aí, governo, sou contra. Concluí isso nesse momento. Tudo que vier aqui, que vier do governo, as pessoas são contra. Agora, nessa derradeira, eu solicitei ao presidente Anselmo Pereira, que eu gostaria de fazer parte da comissão de avaliação de plano de valores, porque eu queria compreender, com mais propriedade, para no momento de votar, eu ter coragem de olhar os olhos das pessoas e dizer por que eu estou votando e conseguir explicar, tanto na feira como no segmento empresarial, que ontem à tarde mesmo eu estava com um dele lá no Flamboyant. E posso assegurar, para aqueles que estão nos assistindo agora, a questão do aumento de imposto nesse momento não é regra, é exceção. Imóveis, eu assisti atentamente a tribuna aqui, imóveis, vereadores que vai ter um aumento, a torta é direito para todo mundo, também não é verdade, porque nós lá da comissão, e eu lembro muito bem do posicionamento,
do vereador Dr. Bernardo, do vereador Milton Mercedes, do vereador Pedro Azulão, do vereador Antônio Shoa e outros tantos vereadores que foram diligentes na comissão, em que imóveis do setor Campinas, Fama, que sofreu uma desvalorização, bem como imóveis do centro de Goiânia, teve um rebaixamento em até 70% do valor preconizado pela comissão anterior. Então, aí começamos então a tentar fazer o que todos aqui defendem e acha bonito, falar para a torta e direita, a dita justiça fiscal. E eu acho que ao final, quando nós formos fazer a simulação, dos 20% dos imóveis que sofrerão o impacto, vereadora Tatiana, somente 3%, não chega a 4%, sofrerá a inflação mais 15%. Ainda que pese que a situação do país no ano de 2014, no ano anterior, estivesse um pouquinho melhor, mas não é factível você defender que era razoável votar 25% no ano passado e 15% agora seria um absurdo, como estão propagando para a torta direita. E eu visitei, vereador Azulim, a região leste de Goiânia, depois da primeira votação. Se eu falar para as pessoas, aproveitar às vezes, do falta de conhecimento e também da esperteza de alguns em dizer que está tendo aumento generalizado, mas se eu disser para eles, como eu até questionei com alguns líderes, bota lá que nós estamos votando a favor do aumento somente para 25% dos imóveis. Eu fiz uma simulação aqui, entre o imóvel do Aldeia do Vale e o imóvel do Vale do Sonho. Vereador Jorge do Hugo, por incrível que pareça, o metro quadrado de imposto que o morador do Vale do Sonho paga é exatamente 48 centavos. E o imposto que o morador do Aldeia do Vale paga, exatamente 17 centavos. Está aqui as duas propostas que podem ser consultadas nesse site, mas pode ser também levantada em qualquer ponto da prefeitura. Se aumentar para esses moradores que teve valorização do imóvel em mais de 40%, não chegará, vereador Jorge Hugo, ao que o morador do Vale do Sonho paga. Se isso não for justiça fiscal, eu tenho que rever totalmente meus conceitos a respeito da matéria. Eu vejo assim até com muita tristeza. Eu vejo aqui com muita tristeza. Eu peço a vocês que não são os aplausos, nem tampouco as vaias que influencia e nunca irá influenciar a minha consciência. Mas eu recebo com sentimento de democracia. Muito me entristece que vereador que aqui estava e compunha a comissão de educação da Câmara recebeu a denúncia de professor, e quando eu estava terminando aqui, que ele terminou a fala aqui nessa tribuna, eu recebi um telefonema desse professor dizendo, gente, quanta incoerência, porque quando estava lá na comissão de educação, fizemos uma denúncia em que o poder público deixou de pagar 1.800.000 para a categoria dos professores. E até hoje, esses profissionais estão esperando a resposta e não tem. Quando a gente pensa que, e vai dizer aqui, que nós temos uma amarração com a administração, a gente tem uma amarração não com a administração, mas com o povo. E a discussão aqui, senhores, não é de partido, não é de ideologia política, não é única e exclusivamente matéria do povo. Diz o grande sábio diz o seguinte, nós não devemos preocupar com o barulho dos ignorantes, dos incautos, nós temos que preocupar com o silêncio dos bons. Os ímpios fazem isso porque é um requisito da confirmação da tremenda falta das coisas básicas que a nossa mãe e nosso pai destina. É a questão de escutar as pessoas. Eu, senhor presidente, para finalizar aqui, tenho a tranquilidade que aqueles moradores de Goiânia, do bairro Conquista, do Dom Fernando, da Vila Pedroso, da região leste de Goiânia, lá do Fim Social, lá da região noroeste, não sofrerá aumento algum de impostos. Sofrerá aumento de impostos tão somente aquelas pessoas que tiveram a felicidade de morar num espaço amplo, em que
sofreu a valorização acima de 40%. Esses sofrerão um aumento de 15% além da inflação. Então, fiquem tranquilos, senhores contribuintes.